Mateus capítulo 27, versículo 51 e versículo 52. Mateus 27, versículo 51 e versículo 52. Diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Mateus está falando de uma oportunidade que nós tivemos. Ele fala daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. E o autor de Hebreus vai além, por conta que ele está falando de uma aliança eterna. O autor de Hebreus, ele fala assim, que o nosso Senhor, Ele é o mediador de uma nova aliança. Uma aliança perfeita. Não uma aliança que é feita entre homens cujas palavras não têm valor. Porque hoje as pessoas dizem ser servas do Senhor, mas não são. Porque são meras palavras que saem de dentro. Mas as decisões, atitudes externas delas condiz outras coisas. Então, uma nova aliança. Cristo fez uma aliança eterna. Uma aliança onde teve que haver um sacrifício perfeito, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de estar com Ele, amada igreja, na eternidade. Por isso que em João ele fala que Ele veio para os seus, mas aquelas pessoas não foram gratas, por conta que o próprio Senhor Jesus, Ele se fez carne, versículo 14 de João capítulo 1. Por isso que o salmista Davi, ele entende todo o poderio do Senhor, e ele fala que o Senhor, Ele criou céus e terra, e tudo que existe. Capítulo 24. A princípio de tudo e todas as coisas, o Senhor, com a sua misericórdia, Ele diz: façamos. O Deus Elohim naquele exato momento diz: façamos. Há uma imagem, uma semelhança, céus, algo eterno, algo sublime, uma coisa que o homem não entenderia. Mas aquilo que o Senhor queira para a minha vida e para a sua vida é aquilo que você não entende, porque os nossos pensamentos, muitas das vezes, eles não estão coligados com os pensamentos do Senhor.
mas sim direcionados pela minha vontade terrena, pela a minha decisão aqui na face da terra. Jesus, ele disse, eles não sabem o que fazem. Estevão disse, eles não sabem o que fazem. Porque entender a vontade do Senhor tem que vivenciar aquilo que Deus queira, não aquilo que eu queira. Apóstolo Paulo entendeu, e por isso ele dizia que ele já não queria mais viver as suas vontades, mas a vontade do Senhor. Porque a vontade de Paulo estava alinhada com a vontade de Cristo. Ele estava direcionado com a vontade do Senhor, um encontro real com o Senhor. E o que é muito interessante, irmãos, que nós percebemos no livro de Mateus, que ele diz assim: naquele momento o véu do santuário, versículo 51, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros de muitos se abriram e o corpo de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Ele teve que se entregar para que muitos viessem a ter vida. Quando eu me procuro agradar o nosso Senhor, então eu não me preocupo com o que o mundo é. Abaixa um pouquinho o volume, por favor. Quando eu me preocupo, irmãos, agradar a Deus, eu não tenho que me preocupar com aquilo que o mundo é. Porque Jesus disse que nessa terra a gente vai ter aflição. E o que é aflição? O que é ser afligido? É quando nós temos que fazer aquilo que nós não queremos, então a gente fica aflito dentro de nós. Aí eu não quero fazer isso, mas tenho que fazer. É quando um filho obedece um pai contrariado, irmão. Sim ou não? O pai fala assim, ó, vai lavar as vasilhas. Irmão, o filho às vezes faz, mas contrariado. Dentro dele ali, ele tem uma aflição enorme. Só que neste mundo nós vamos ser afligidos não por Deus, mas por o príncipe dessa era, por aqueles irmãos que querem nos levar novamente às trevas. Quando eu me preocupo em agradar a Deus, eu vou desagradar o mundo. Então, quando eu desagrado ao mundo, irmãos, nós vamos ter perseguição de uma maneira que muitas pessoas falam assim, e vocês podem me falar se é mentira ou se é verdade. Quando eu estava no mundo eu não passava tanto sofrimento, ou eu não passava tanta luta. Quando eu estava fora da igreja, parece que minha vida era melhor. Sim ou não? É por conta que quando eu estou fora da presença de Deus, eu estou dentro da vontade de Satanás. Então Satanás, meu irmão, ele não vai querer me fazer me entristecer, senão que ele vai querer me manipular. E Cristo, ele é cavalheiro, ele te chama, ou coloca pessoas para estar perto de você, para te direcionar no evangelho, para te direcionar na verdade. Hoje tem muito evangelho por aí, meus amados irmãos, que é tão fácil viver, por conta que é o evangelho de tudo pode, mas não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele fala renuncia, ele fala morre, ele fala o segredo tem que ser pequeno. O evangelho de Cristo é me despojar de mim mesmo, para poder entender a vontade do Senhor. É muito interessante, irmão, como diz Paul Washer, cara, esse camarada dá medo de escutar ele, irmãos. Ele é mais brabo do que o Paulo Júnior. Quem aqui já ouviu falar de Paulo Júnior aqui no nosso Brasil?
Pensa num camarada brabo. Quem aqui já ouviu as pregações de Tânia Teresa? A veizinha, ela solta cada chicotada, que o trem é tremendo. Irmãos, se vocês não gostam de escutar, por exemplo, o Nicodemos aqui no nosso país, né? O Eliseu, o Paulo Júnior, a Tânia Teresa, não procure saber quem é Paul Washer. Ou você se converte, irmão, ou você vai para o mundo. Por conta que as pessoas ainda não entenderam o verdadeiro sentido de seguir a Cristo. Porque o seguir a Cristo, irmãos, é deixar de seguir os ares dessa terra, as ilusões dessa terra, as maquinações dessa terra. E quando eu sou grato ao Senhor, eu entendo de onde Cristo me tirou. E eu não quero mais voltar para lá. Eu falo por mim, irmãos. Quando eu estava na Espanha, sofri acidente de quase morrer, todo enxertado de pele a parte de trás, uma bola de fogo ter me envolvido. Mas Deus ainda, meu irmão, me manteve vivo. Não para que o nome de Haroldo seja glorificado, porque o nome de Haroldo não vale nada, mas o nome de Cristo sim. Então Deus me permitiu sair vivo do meio do fogo, irmãos, de estar me derretendo, para poder declarar o verdadeiro nome de Jesus. Eu te provo isso. Jesus estudiosos, irmãos, que quando Jesus estava, aí é onde entra João 15, quando Jesus descia do Monte das Oliveiras. Então quando eles olhavam a um lado, em direção a Jerusalém, ele via a porta do templo, e à medida que ia descendo o monte, então ia sumindo por conta da visão das coisas que ia tampando, e por em cima havia uma videira de ouro. Então Jesus desce, quando termina ele vê somente a videira, ele olha e fala: está vendo aqui lá? Eu sou a verdadeira videira. João 15. Ele é a verdadeira videira. Por quê? Por causa que as pessoas tomavam tanta tradição sobre a vida delas, que elas esqueciam do verdadeiro Deus. Então Jesus falou assim: ó, eu não vos escolhi, irmãos, foi Cristo que nos escolheu. Aí ele fala assim: ó, eu não vos escolhi para vocês serem árvores secas, mas para irem e darem frutos. Fruto. Irmãos, eu não lembro com quem eu conversava. Não lembro, irmãos, o negócio fugiu agora completamente. Eu conversava com uma pessoa e ela tem controle a respeito de agricultura. E essa pessoa me falava a respeito da videira. Ela tem que ser podada no tempo certo, na data certa, do jeito certo, porque senão ela sai muitos brotos. E os brotos, o que é que ele faz? Essa pessoa me explicando, que eu não entendo esse trem de agricultura direito. Ele fala assim que os brotos tira a força da árvore. Então as frutas que vai dar são frutas pequenininhas, mirradas. Então o que acontece? E quando saem muitos brotos, então eles têm que ir podando no tempo certo, na hora certa. Então, porque se não fizer isso, dá muitas folhas e não dá fruto. Ela fica bonita, mas sem frutos. O Dudu deve entender isso melhor do que eu, que ele tem um negócio desse lá na casa dele. Então o que acontece? Ela fica bonita externa, mas ela não dá fruto.
Então Jesus, irmãos, escuta o que eu estou te falando. No tempo certo Ele vai te podar. Não para que você seja lindo, mas que dê fruto. É o que Jesus quer. Porque uma árvore sem fruto, irmãos, de que serventia ela tem? Ela não tem serventia, a não ser da sombra. Sombra que cumpre na nossa vida, Salmo 91, que nós venhamos estar abaixo da sombra do Todo-Poderoso, mas a igreja do Senhor tem que dar fruto. Nós não podemos ser uma igreja, irmãos, tradicionalista. Não podemos. Você entra só se for de terno. Hoje eu estou assim, mas nem sempre eu estou assim. Você tem que pentear o cabelo e pular de cá. Ou as mulheres de um lado, os homens do outro. As mulheres não podem vestir não sei o que, e os homens... Irmãos, Cristo veio quebrar toda a tradição e quer que você tenha comunhão com Ele. Eu não estou falando também para que as mulheres venham andar como meretrizes, ou os homens também venham andar como prostitutos. Não, nós temos que nos cuidar em a maneira de vestir. Sim, sim, mas nós temos que servir ao Senhor de uma maneira verdadeira. Nós temos que seguir ao Senhor. No versículo 52 ele está falando: e os sepulcros se abriram. Ele morre para que nós venhamos ter vida. Aqueles que estavam mortos foram ressuscitados. Por isso, irmãos, Mateus capítulo 28, coloque para mim, fazendo favor, Mateus capítulo 28, no versículo 1, Maria Madalena, aquela mulher, ela está lá, porque ela era grata daquilo que aconteceu com ele, em Lucas capítulo 8, versículo 2, coloca para mim, fazendo favor. Eu tenho que ser grato da onde o Senhor me tirou. Eu tenho que ser grato, irmãos, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. A gente tem essa mania, né? A grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Isso é pensamento satânico. Isso não é de Deus. Essa mulher, ela foi liberta. E todos aqueles que são libertos querem estar com Cristo. Até o último segundo da sua vida querem estar com Cristo. Em Lucas capítulo 8, depois vocês podem ler. Justamente nesse capítulo, nosso Senhor Jesus está falando sobre uma parábola. Parábola de quê? Do semeador. Onde a palavra do Senhor, ela é semeada. Onde a palavra do Senhor, ela é lançada sobre terras, sobre pedras, sobre caminhos, onde a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é enxertada. Quantas pessoas, amada igreja, estão dentro da igreja, mas sem se converter? Às vezes nós falamos de jugo desigual, sim ou não? O que é um jugo? Jugo é como se fosse uma canga. Tem que colocar sobre dois animais mais ou menos do mesmo porte. Exemplo, se eu for brincar de cabo de guerra com o Alex, eu não consigo nem 10 segundos. Ele me arrasta. O tamanho do homem. Isso é um jugo desigual. Então tem muitas pessoas, meus amados irmãos, ainda que estão dentro da igreja, mas têm uma visão diferente. Quantas pessoas, quantas mulheres desejam seu marido estar dentro da igreja e não está? Quantas mulheres desejam seu marido estar dentro da igreja e não está? Irmãos, isso é tremendo. Quantas pessoas desejam ter um encontro com Cristo e não tem? Porque nós não somos luz lá fora. Quantas pessoas descobrem que a gente é crente, irmão, depois de 10 anos está do nosso lado? Rapaz, você é crente? Sou. Não sabia não, tem 10 anos que eu estou do seu lado, eu não sabia. Talvez por conta que as suas atitudes não seriam de luz.
mas sim seriam atitudes de treva. Então não tem como definir. Porque se você é luz, irmãos, as pessoas que estão com treva vão te odiar. Isso é normal. E eu quero que entenda uma coisa a respeito daqueles que ouvem a Cristo, daqueles que são gratos pelas coisas do Senhor, daqueles que não. Se a gente vai ir em um contexto bíblico, meus amados irmãos, presta atenção de algo que é muito interessante. Deus ouve Abel, mas Caim não. Estavam juntos. Deus aceita, irmãos, aquilo que vinha de Abel, mas de Caim já não aceitava. Porque, presta atenção, Deus ouvia Moisés, mas Faraó não. Deus ouvia Eliseu, mas Geazi não. Deus ouvia Elias, mas Acabe não. Deus ouviu a oração de Ezequias, meus amados irmãos, que orou ao Senhor, e Deus ainda deu ele 15 anos mais. Na carta aos reis, onde fala desse rei, diz que ele foi justo diante do Senhor, e fazia tudo aquilo que Deus aprovava. Mas o seu filho Manassés não. Então por que Deus ouve uns e outros não? É por conta que Deus, Ele não se importa com o seu passado, mas Ele conhece o seu futuro. Deus sabia, meus amados irmãos, que Davi, presta atenção, Deus sabia que Davi vinha de um nascer, irmão, pecaminoso. Saul não, mas Deus também conhecia o final de Davi e conhecia o final de Saul. Deus sabia, Deus conhecia, o Senhor sabia. Então o Senhor, Ele tem que me conhecer, irmão, Ele tem que me chamar pelo nome, mas não só por palavras que eu venho a falar, mas por atitudes que eu tenho a ter. Eu tenho que ser diferente. Cara, na hora do louvor, eu fico aqui, irmãos, eu fecho o olho e eu estou no meu mundo. Eu não quero nem saber o que as pessoas estão pensando de mim. É eu e o Senhor. Eu sou assim aqui, eu sou assim lá em casa. Às vezes eu estou trabalhando, irmão, eu estou com o olho fechado, estou com a mão levantada, os meninos ficam parados me olhando. Esse cara é doido, eu sou doido por Jesus, irmãos. A igreja tem que ser assim. Não é o ambiente, não é o ambiente que tem que fazer o seu caráter, mas é o seu caráter que tem que transformar o seu ambiente. É diferente. É diferente. Eu quero ler uma passagem, eu vou ler ela. Jeremias capítulo 2, versículo 11, 3. Só que depois eu quero que a pastora coloque numa outra tradução. Ela vai colocar na NVI. Só que o versículo 13 depois ela vai colocar na João Ferreira, que é o que eu gosto, que é onde surgiu o manancial. Presta atenção. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Que não retém água. Um vaso rachado, ele não retém água. O versículo 13 agora, ela vai colocar na Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Coloque versículo 12. Aí. Agora coloca o versículo 13.
Agora você vai colocar para mim na João Ferreira de Almeida, versículo 13. Essa mulher, eu amo ela. O que está escrito lá? Porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Deus estava falando com o povo de Israel: vocês me abandonaram para ir-se atrás de outros deuses. Ele está falando assim: eu sou fonte de água viva. Isso é manancial, uma mina de água, uma fonte de água viva, um manancial de águas. Deus está falando que eles tinham abandonado a verdadeira fonte de água viva. Quem aqui já entendeu Oséias capítulo 4, versículo 6? Coloca para mim. Todos nós conhecemos a parte A do versículo, mas nós não entendemos a parte B do versículo. O meu povo foi destruído por falta de... Mas por que faltou conhecimento no povo? Por quê? Falta conhecimento onde não tem instrução. Falta conhecimento onde não tem direção. Por isso o povo de Israel estava sendo destruído, e Cristo veio ser o caminho, Cristo veio ser a direção, Cristo veio ser o manancial de águas, Cristo veio ser o pão da vida, Cristo veio ser a ressurreição, Cristo veio ser, igreja, o verdadeiro sacrifício. Por isso ele fala assim, ó: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei de seu Deus, eu também me esquecerei da sua geração. Porque os pais não instruem os seus filhos no caminho correto. Porque os pais não instrui os seus filhos diante da presença do Senhor. Aí tem uma pessoa que ficou brava comigo por conta que de dia ela toca Luan Santana e de noite quer tocar na igreja. Pois não! 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 Ou é ou não é. Eu não posso beber de 2 fontes de água. Não posso. De dia eu quero tocar um forrozinho, de noite eu quero tocar Jesus. Não! Pois o Senhor nos chamou para ser santos, como diz a palavra do Senhor: sede santo. De dia eu quero tocar um pandeirinho, ticutum, 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 e de noite eu estou, aleluia. Não! Você nunca conheceu a Deus, ainda não entendeu o verdadeiro propósito de Deus. Simplesmente lembre-se de onde o Senhor te tirou. Seja grato. Só de entendermos, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 13, eu amo esse versículo. Cada vez que leio esse versículo, mais pequeno eu sou. Porque lá, irmãos, ele leva toda enfermidade, dor, tristeza, todo o pecado, e ele se assenta diante do trono. Ele se assenta por conta que ele é a exatidão do Deus vivo, que é o que está também em Jeremias, Isaías capítulo 53. Quando eu vivo a exatidão do Senhor, da vontade do Senhor, eu sou grato, irmão, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E Maria Madalena, irmãos, foi grata quando o Senhor, ele é sepultado, ela vai e fica na porta do sepulcro e chora, e chora, e chora, e chora. Mas ela também teve o prazer de ver o Senhor glorificado. Aleluia. Ela teve o prazer, irmãos, de ser a primeira a ver o Senhor. Vocês já imaginaram isso? Ela que anuncia os discípulos. Não foi os discípulos que anunciam a ela.
ela anuncia aos apóstolos. Não foram os apóstolos que anunciaram a ela. Porque aqueles que são gratos, até depois da morte, querem estar ao lado de Jesus. Querem estar ao lado do Senhor. Quer fazer parte desse reino. Tem uma frase, um ditado no Peru, que diz assim: salva-me das águas mansas, porque das águas bravas eu me salvo. Alguém aqui tem medo de um lago onde as águas são tranquilas? Alguém tem medo? Quem aqui tem coragem de entrar no mar com as ondas muito fortes? Porque as águas mansas matam e a gente não percebe. Aquilo que é manso, que vai entrando nas nossas vidas devagar, que não é perceptível, cuidado. Aquela pornografia que eu vejo de vez em quando no celular, foi uma vez por semana, cuidado. O desejinho pecaminoso, que não, foi só, cuidado. Porque as águas mansas são aquelas que nos encobrem e nós não percebemos. Mas quando nós percebemos, irmãos, tribulações, águas fortes, então nós vamos nos preparar para nos defender, sim ou não? Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos cita a parábola do ladrão. O ladrão anuncia quando ele vai roubar? Não. Mas ele fala, pois fica atento. Porque o ladrão ele veio matar, roubar e destruir. Então se prepare do ladrão. Por quê? Por conta que ele é manso. Por conta que ele não anuncia. As águas mansas não anunciam. Mas as fortes ondas demonstram o tamanho da sua força e da sua braveza. Quando tem um tsunami, todo mundo está correndo. Mas quando o mar está calmo, todo mundo entra dentro dele. Então temos que ter cuidado. Temos que estar atentos. Aquilo que o Senhor Jesus nos tem, irmãos, direcionado todos os dias. Por isso o livro de Hebreus, no capítulo 9 que nós lemos, no versículo 14 ele está falando assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Ele nos purificará. Mas o que? O sacrifício, o sangue. O sangue do Senhor, ele é derramado sobre as nossas vidas. O sangue do Senhor é aquele que há de nos purificar. Mas para o sangue nos purificar, primeiro teve que ter um sacrifício. Teve que ter um sacrifício. E para haver um sacrifício, teve que ter uma oferta, uma pessoa que se ofereceu. O Salvador do mundo. Por isso João se entristece quando ele diz: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as trevas, viver elas é fácil, porque não te permite ver. É como andar com os olhos fechados. A luz te revela o caminho no qual você tem que andar. As trevas, não. Ela te leva por onde ela quer que ela vá. Ela te leva por onde ela quer que ela quer. Por onde ela vá, ela te guia. A luz, não. A luz, ela te guia pelo caminho correto. A luz ilumina os passos. A luz ilumina. A luz guia. As trevas não.
as trevas não. O cristianismo, como diz Paul Washer, o cristianismo não é uma religião ética e moral. O cristianismo, ele tem que ser um relacionamento com Deus. Eu tenho que ter uma relação com o Senhor. Eu tenho que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Isso é o cristianismo. E Cristo demonstra isso em João capítulo 13. Uma intimidade com os discípulos. Em Apocalipse capítulo 3, uma intimidade com a igreja. Intimidade. Por conta que ele bate na porta, ele quer entrar, ele quer ser íntimo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele quer estar comigo e com você. Intimidade. Uma pessoa, para estar terminando, uma pessoa diz assim, irmãos, e isso é algo muito interessante. Eu quero dominar as Escrituras. No dia que você tiver esse pensamento, eu vou falar com você, Senhor, você tem que se converter. Porque você não tem que dominar as Escrituras. As Escrituras têm que te dominar. Porque as Escrituras têm que ser a sua direção. Porque no dia que você quiser dominar as Escrituras, então você vai querer ser maior do que Deus. Esse aqui é o capítulo 28. A soberba e o orgulho destruiu Satanás. E tem muitas pessoas, irmãos, que arrumam umas desculpas enormes. Eu não consigo servir a Deus porque no passado eu fui traído. Eu não consigo servir a Deus porque a minha casa é uma bagunça. Eu não consigo servir a Deus porque o meu marido é um todo petecado. Eu não consigo servir a Deus porque no meu trabalho eles me cutucam. Te faço só uma pergunta. Onde nasceu Satanás? Em um melhor ambiente para poder adorar. Em um ambiente de santidade, em um ambiente de glória, em um ambiente de amor, em um ambiente de poder. E o que ele fez? Muitas das vezes nós nos auto-justificamos. Aquilo que Adão falou, é culpa da mulher que você me deu. Nós queremos transferir o nosso erro. A mulher que você me deu, eu vou pegar ela para o pescoço, eu vou arrancar a cabeça dela fora, me faz raiva todo dia. Nós colocamos culpa. Sim ou não? Nós temos essa mania de transferir as culpas. E esquecemos, irmãos, do nosso erro. Muitas das pessoas falam a respeito da perseguição. E eu sou sincero com vocês, amada igreja. A perseguição no meu modo de ver e no meu modo de pensar é a melhor coisa que pode acontecer com a igreja. Pastor, você é doido? Não, não sou doido não. Porque a perseguição, ela nunca foi prejudicial à igreja. Nunca foi, irmãos, nunca foi. Sabe o que é que prejudica a igreja? A prosperidade. Pastor, quero ser próspero. Não estou falando, irmãos, que você não tenha que ter. É como tem. A perseguição sempre fez a igreja do Senhor se reunir e adorar. Sempre. A perseguição, amada igreja, fazia os discípulos, os apóstolos, fazer o céu descer. 400 anos no Egito e eles clamando a Deus. Quando o maná desceu, eles criticaram a Deus. É doido demais. Davi era um pastor de ovelhas e o camarada buscava a Deus de uma maneira sobrenatural. Quando ele passou a ser rei, foi ver mulher pelada. O trem é doido demais, irmãos. A perseguição, irmãos,
sempre nos faz nos aproximar mais do Senhor, mas muitas das vezes a prosperidade nos afasta dela, nos tira da presença. O materialismo, o mundanismo, a carnalidade, isso sim é prejudicial à igreja. Isso prejudica a igreja. A perseguição não. A perseguição te molda. Quando você é perseguido, irmão, no trabalho, tem uma pessoa lá que ela te odeia. Aí você começa a orar, sim ou não? Deus, não aguento mais. Está difícil. Sim ou não? Mas quando está tudo bem, irmãos, existe Bíblia? Existe? Existe Deus? Porque quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos em que nós mais buscamos do Senhor. Sabe quando, em qual época e data que a igreja era uma igreja, irmãos? Era uma igreja sem recurso, mas era uma igreja que adorava. Uma igreja que ela tinha que se reunir escondida. Na época de Nero, quem falava que era cristão, eles pegavam, amarrava a pessoa, madeira debaixo dela, fogo, e ficava olhando. Irmãos, quando pegava os cristãos e colocava em um coliseu cheio de leão, e a plateia batendo palma, e os cristãos morrendo. Isso sim foi um dos momentos onde que a igreja mais adorava. Porque quando a igreja é próspera, ela esquece que o seu verdadeiro recurso não é terra, é o Senhor. É o Senhor. Hoje nós colocamos desculpa para tudo, irmãos. E eu termino com uma coisa que é muito interessante que aconteceu na vida de Paulo. Se a gente prestar atenção, fazer uma analogia da vida de Paulo, a gente vê Paulo falar de quê? De fraqueza. Estou fraco. Senhor, estou sendo perseguido. Senhor, passando fome. Senhor, nós vamos afundar. O barco está afundando. Naufrágio. Perseguição. Mas sabe por que Paulo escreve isso? Eu tenho certeza, irmãos, que na vida de Paulo também teve muitas coisas boas. Isso é fato. Nós não temos um Deus carrasco. Nós temos um Deus que é Pai. Mas Paulo escreve essas coisas não para demonstrar a fraqueza dele, mas como te direcionar a ser forte nos momentos difíceis. Porque na nossa vida vai ter momentos difíceis, mas também vai ter momentos bons. Porque eu tenho certeza, irmãos, que um camarada igual aquele, que seja momentos bons ou momentos ruins, ele nunca esqueceu daquele que o libertou. Ele nunca deixou de ser grato, irmãos, por tudo aquilo que Deus tinha proporcionado a ele. E ele ainda não se sentia digno de ser salvo. Que ele falava, eu ainda prossigo, irmãos. Eu prossigo. Eu ainda caminho. Não posso olhar para trás. O alvo é lá na frente. Eu não me considero como quem já conquistou a coroa. Mas eu prossigo. Então nós entendemos, irmãos, aquilo que está em Filipenses 4:12, Filipenses 3:13, aquilo que Paulo direciona a igreja em Romanos capítulo 1, aquilo, irmãos, que ele expressa da sua grandeza, 1 carta de Timóteo capítulo 4, o grande poderio do nosso Senhor. Então nós entendemos que para Paulo tudo era possível em Cristo. Então ele escreve aquilo
para que eu e você venhamos entender o verdadeiro sentido de uma adoração ao Senhor. E jamais esqueçam de onde o Senhor te tirou e de onde o Senhor colocou. A gratidão na vida de uma pessoa, irmão, ela tem que vir em primeiro lugar. Quem aqui conhece uma pessoa que é grata? Grata mesmo. Ou você conversa com ela, obrigado, Deus. Eu conheço uma, irmão. Nossa, Deus. A tia da minha esposa, o nome dela é Tia Maria. Meu marido morreu, mas tá bom. Deus é bom. Minha tia morreu, mas Deus é bom. Deus é fiel. Tudo de ruim que acontece na vida dela, Deus é bom. Nós temos que ser gratos. Nós temos que agradecer a Deus. Você escuta pessoas assim, irmão, você se anima. Agora fica perto de uma pessoa, irmão, que só reclama. Dá vontade de ajudar ela a ir para o céu. Dá vontade, irmão. Eu vou te ajudar a ir para o céu, irmão. Porque a terra não é boa para você. Se ela tem, reclama. Se não tem, reclama. Se é casada, reclama. Se não, reclama. Se tem filho, reclama. Irmãos, esse tipo de pessoa, irmãos, Deus tinha que levar logo. É um atraso de vida na vida da gente. A gente desanima até de levantar no outro dia. Vocês já viram pessoas que falam assim: nossa, cara, amanhã é segunda, nem... Agradeça a Deus pela segunda, senão seria terça, senão seria quarta. Sempre tem no primeiro dia, sim ou não? Tem pessoas que 7 horas da manhã na segunda eu falo: nossa, como que eu queria que fosse sábado. Sim ou não? Irmãos, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me deu esse trabalho. Porque o Senhor é aquele que é a minha providência. Quando chega em casa, irmãos, vê a mulher: tira o sapato lá fora. Aí você já entra: obrigado, Senhor, pela minha esposa, eu amo ela, Deus. É o jeito dela, Jesus, mas eu amo ela. Obrigado, Deus. Irmãos, por quê? Nós temos que ser gratos por aquilo que temos. Seja grato, irmão, pela vida que você tem. Seja grato pelos seus filhos. Ontem eu estava conversando com o Rafael, a gente sentado, a gente conversando. Estava numa canseira já. Que já era depois do almoço, não foi? Foi depois do almoço, não foi? Aí eu falava com ele assim, falei: meu filho, eu te amo demais. E o desejo do meu coração é que você conquiste. Que você seja uma pessoa que vai ensinar, e não aquele que vai ajudar. Uma pessoa que vai ser direção. Uma pessoa bem sucedida. Irmãos, nós temos que profetizar isso na vida dos nossos filhos, na nossa casa. Aí o Robinho estava do lado, o Robinho começou a chorar: pastor, isso foi bonito demais. Eu falei: ô meu filho. Aí eu peguei e falei com ele assim: ó, você tem que ser direção para o seu filho. Você tem que ser direção para a sua casa. Você tem que ser luz para o seu filho. Porque um pai que não é luz para o seu filho, depois ele vai colher trevas, aí chora: pastor, me ajuda. Eu vou olhar dentro do seu olho com muito amor e vou falar: não te ajudo. Porque esse problema você plantou ele 10 anos atrás. Se vira com seu B.O.
Porque pastor não soluciona o problema de ninguém. Quem soluciona o problema é Cristo. É o Senhor. Eu oro por vocês, eu amo vocês. Vocês me fazem chorar toda madrugada. Nunca vi isso. Eita, pouco me vai chorar. Amo demais, irmãos. Mas eu não sou Deus de vocês. Eu não posso te curar. Eu não posso te libertar. Eu não posso te dar vida eterna. Não. Não posso. Como um anjo disse a João: João, não faça isso, porque sou servo como você. Porque João se prostra diante do anjo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Temos que adorar o Senhor. Seja grato pela sua vida e pela vida daqueles que estão ao seu redor. Você vai viver melhor. Amém?